como vivemos, pensamos e nos relacionamos hoje. A vida acelerada e o sujeito fragmentado. Existe uma pergunta que raramente fazemos em voz alta, mas que atravessa silenciosamente o cotidiano de quase todos nós. O que está acontecendo comigo? Não no sentido clínico, nem no sentido dramático, mas naquele sentido difuso, quase imperceptível, de quem sente que a vida passou a ter uma velocidade que nenhum ser humano foi biologicamente preparado para acompanhar. Vivemos numa era de abundância de estímulos e escassez de sentido. Nunca tivemos acesso a tantas informações, tantas possibilidades, tantas versões do que poderíamos ser. E, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão perdidos diante da pergunta mais simples: o que eu quero, de fato? A oferta de escolhas cresceu de maneira exponencial, mas a capacidade de escolher, essa habilidade íntima, silenciosa, que exige autoconhecimento e tolerância à incerteza, permaneceu essencialmente humana, lenta e vulnerável. O filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han cunhou uma expressão que resume bem esse estado: sociedade do cansaço. Não o cansaço de quem trabalhou demais com as mãos, mas o esgotamento de quem nunca para de processar, de quem transforma até o descanso em performance. A meditação que vira rotina de produtividade, as férias que viram conteúdo, o silêncio que precisa ser justificado. Produzimos tanto que esquecemos de simplesmente ser. E quando o corpo para, na insônia, na ansiedade, no colapso, é porque algo em nós se recusa a continuar fingindo que tudo vai bem nesse ritmo. Há uma transformação profunda também na forma como estruturamos o tempo. As gerações anteriores organizavam a vida em torno de marcos relativamente estáveis: estudar, trabalhar, casar, constituir família, aposentar. Havia previsibilidade nessa linha, e com ela, uma certa paz, mesmo que acompanhada de rigidez. Hoje, essa linha se fragmentou. As trajetórias são múltiplas, não lineares, muitas vezes contraditórias. Uma pessoa pode ter 3 carreiras diferentes antes dos 40 anos, reconstruir relações afetivas profundas mais de uma vez, mudar de cidade, de identidade, de crença. Isso é, em muitos aspectos, uma conquista extraordinária de liberdade. Mas liberdade sem ancoragem interna pode se tornar vertigem. Vivemos também sob o peso sutil mas constante da comparação. As redes sociais não inventaram a inveja. Essa é uma emoção tão antiga quanto a humanidade, mas criaram um teatro permanente onde a vida alheia é exibida em sua versão mais editada, mais luminosa, mais bem enquadrada. Comparamo-nos não mais com os vizinhos ou colegas de trabalho, mas com milhões de estranhos cujas conquistas chegam até nós em tempo real. O resultado é uma sensação crônica de insuficiência. A casa não é grande o suficiente, o corpo não é definido o suficiente, a carreira não avança rápido o suficiente, a felicidade não é intensa o suficiente. Criamos um padrão de vida ideal que é, por definição, inalcançável, porque ele se move sempre um passo à frente. E no meio de tudo isso, o sujeito contemporâneo tenta se manter inteiro. Vai à terapia, e faz bem em ir. Pratica autocuidado, e isso tem valor real. Busca propósito. Lê sobre estoicismo, sobre budismo, sobre neurociência do comportamento. Há uma fome genuína de autocompreensão, que talvez seja o traço mais esperançoso da nossa época. Nunca as pessoas falaram tanto sobre saúde mental, sobre limites, sobre emoções. Nunca houve tanto interesse coletivo em entender por dentro o que nos move e o que nos paralisa. Mas o que ainda falta, muitas vezes, é integração. Sabemos muito sobre nós mesmos em teoria, e ainda nos comportamos no automático na prática. Conhecemos os gatilhos, nomeamos os padrões, entendemos a origem das feridas, e mesmo assim repetimos, porque viver de forma mais consciente não é uma questão de informação. É uma questão de prática diária, de coragem de pausar, de disposição para suportar o desconforto do crescimento real, aquele que não tem filtro e não cabe num carrossel de slides. É desse lugar, complexo, contraditório, mas absolutamente humano, que precisamos partir para entender como pensamos e nos relacionamos hoje. Como pensamos? A mente na era do ruído.
Se o primeiro bloco nos convida a observar o ritmo em que vivemos, este nos pede algo mais íntimo e, de certo modo, mais desafiador: olhar para dentro e perguntar como estamos pensando. Não o que pensamos sobre política, sobre religião ou sobre o vizinho, mas a qualidade do nosso pensamento. A profundidade com que processamos ideias, a capacidade de sustentar uma reflexão sem interrompê-la, a habilidade de mudar de opinião diante de uma evidência nova sem sentir isso como derrota. A verdade incômoda é que estamos pensando cada vez mais rápido e cada vez mais raso. Não porque ficamos mais burros, mas porque o ambiente que construímos ao nosso redor recompensa a velocidade e pune a lentidão. Um comentário ágil vale mais do que uma reflexão demorada. Uma opinião forte ganha mais espaço do que uma dúvida honesta. O algoritmo não tem paciência para quem pondera. Ele favorece quem reage, quem provoca, quem confirma o que o outro já quer ouvir. Vivemos sob o domínio daquilo que o psicólogo Daniel Kahneman chamou de Sistema 1, o pensamento rápido, automático, intuitivo, que resolve a maior parte das situações cotidianas com eficiência, mas que, quando aplicado a questões complexas, tende a simplificar demais, a confirmar vieses e a nos fazer sentir mais seguros do que de fato estamos. O Sistema 2, lento, deliberado, analítico, custa energia. E numa cultura que glorifica a produtividade e o multitarefa, essa energia raramente é poupada para o pensamento crítico. Gastamos nossa atenção em fragmentos, em scrolls, em notificações e chegamos ao fim do dia cognitivamente exaustos, sem ter de fato pensado profundamente sobre nada. Isso tem uma consequência direta na nossa relação com a verdade. Nunca tivemos acesso a tantos dados, a tantas fontes, a tantos estudos. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil distinguir o que é sólido do que é ruído. A desinformação não prospera apenas porque existem pessoas mal intencionadas espalhando mentiras. Ela prospera porque encontra mentes cansadas, sobrecarregadas, que preferem a âncora de uma narrativa simples à complexidade de uma realidade multifacetada. Acreditamos naquilo que confirma o que já sentimos. Compartilhamos aquilo que nos faz parte de um grupo. E rejeitamos, às vezes com hostilidade genuína, o que ameaça a nossa visão de mundo. Esse fenômeno tem nome: viés de confirmação. E ele nunca foi tão eficientemente alimentado quanto hoje. As plataformas digitais foram projetadas, não acidentalmente, mas deliberadamente, para nos mostrar mais daquilo com que já concordamos, criando câmaras de eco onde nossas crenças revertem continuamente sobre si mesmas, amplificadas, validadas, raramente questionadas. O resultado é uma sociedade paradoxal, hiperconectada e profundamente fragmentada ao mesmo tempo. Temos acesso ao mundo inteiro e escolhemos falar apenas com quem pensa igual a nós. Mas há outro aspecto do pensamento contemporâneo que merece atenção: a dificuldade crescente de lidar com a ambiguidade. Vivemos num tempo que exige respostas binárias para perguntas que, por natureza, não as têm. Você é a favor ou contra? Cancelado ou defendido? Herói ou vilão? A nuance. Essa habilidade essencial de sustentar duas ideias aparentemente contraditórias ao mesmo tempo, de dizer depende, de reconhecer que a realidade é mais complexa do que qualquer posição fixa, tornou-se quase subversiva. Quem pondera é suspeito, quem hesita parece fraco, quem muda de opinião é chamado de incoerente. E, no entanto, é exatamente essa capacidade, a de pensar com complexidade, de tolerar o não saber, de revisar conclusões, que define o pensamento maduro. As grandes transformações intelectuais da história humana nunca vieram da certeza absoluta, mas da disposição de questionar o que parecia óbvio. Recuperar a qualidade do pensamento, portanto, não é um exercício intelectual reservado a filósofos ou acadêmicos. É uma necessidade prática, cotidiana e urgente. Significa escolher, de tempos em tempos, a leitura longa em vez do resumo, a conversa real em vez do debate nas redes, o silêncio produtivo em vez do preenchimento compulsivo. Significa ter a coragem de não saber e de continuar perguntando mesmo assim, porque uma mente que parou de se questionar não descansou, ela simplesmente fechou.
Como nos relacionamos? O paradoxo da conexão. Chegamos ao território mais sensível de todos. Porque se há uma área da vida humana onde as transformações dos últimos anos se fizeram sentir de forma mais visceral, mais íntima e mais dolorosa, é nos relacionamentos. Nas amizades que foram se tornando raras, nos amores que ficaram mais intensos e mais frágeis ao mesmo tempo. Na solidão que cresceu silenciosamente no meio da era mais conectada da história. Existe um dado que deveria nos parar para pensar. Em diversas pesquisas realizadas nas últimas décadas em países diferentes, o número de pessoas que dizem não ter nenhum amigo próximo com quem contar em momentos difíceis aumentou de forma consistente. Não estamos falando de introvertidos ou de casos isolados. Estamos falando de uma tendência coletiva e silenciosa de empobrecimento dos vínculos reais, aqueles que exigem presença, continuidade, reciprocidade e a disposição de ser visto, inclusive nas partes que preferiríamos esconder. Por que isso acontece? As razões são muitas e se entrelaçam. A vida urbana moderna é, por estrutura, dispersiva. As pessoas mudam de cidade, de emprego, de círculo social, com uma frequência que torna difícil cultivar a profundidade que os vínculos exigem. Amizades verdadeiras se constroem com tempo, com conversas que não têm pauta, com presença nos momentos banais, com a repetição acumulada de pequenos gestos. E o tempo, como vimos no primeiro bloco, é exatamente o recurso mais escasso da vida contemporânea. Mas há algo além da agenda. Há uma mudança mais sutil e mais profunda na forma como nos apresentamos ao outro. As redes sociais nos ensinaram, ao longo de anos, a gerenciar nossa imagem com uma precisão que nenhuma geração anterior praticou de forma tão sistemática. Aprendemos a postar o ângulo certo, a escolher a legenda que equilibra a autenticidade e a aprovação, a medir o valor de um momento pela quantidade de validação que ele gera. E esse hábito, cultivado no digital, transbordou para o presencial. Passamos a nos relacionar também fora das telas com uma armadura de curadoria, mostrando o que impressiona, ocultando o que vulnerabiliza, performando antes de simplesmente ser. O problema é que intimidade real não sobrevive à performance. Ela exige exatamente o oposto. A disposição de aparecer sem filtro, de dizer, estou confuso, estou com medo, eu errei, eu preciso. E isso se tornou cada vez mais difícil numa cultura que confunde vulnerabilidade com fraqueza e que treinou as pessoas a associar exposição emocional com risco, porque nas redes, expor-se de verdade frequentemente resulta em julgamento, cancelamento ou simplesmente no silêncio constrangedor de quem não sabe responder ao que é genuíno. Nos relacionamentos afetivos, essa dinâmica ganha camadas adicionais de complexidade. Os aplicativos de encontros transformaram o amor, ou ao menos a sua busca, numa experiência de mercado. Perfis são avaliados em frações de segundo. A abundância de opções cria o paradoxo da escolha também no campo afetivo. Quanto mais pessoas disponíveis, mais difícil comprometer-se com uma. Há sempre a possibilidade de que a próxima conexão seja melhor, mais bonita, mais compatível, mais fácil. E essa lógica do descarte, aplicada a seres humanos, produz relações cada vez mais superficiais. Intensas no começo, frágeis na continuidade, rápidas no fim. Isso não significa que o amor acabou, nem que as pessoas pararam de querer vínculos profundos. Pelo contrário, o desejo de ser verdadeiramente conhecido e aceito por alguém parece mais urgente do que nunca. O que mudou é a tolerância ao processo. Amar de verdade exige passar pela fase do desconforto, do conflito, do ajuste mútuo, da decepção que precede a maturidade de um vínculo real. E numa época treinada para o prazer imediato e a eliminação rápida do desconforto, essa fase passou a ser lida como incompatibilidade, quando muitas vezes é apenas crescimento. E ainda assim, há sinais de que algo está se movendo. Há uma busca crescente por comunidade. Nos grupos de prática, nas rodas de conversa, nos espaços de espiritualidade, nos encontros presenciais que as pessoas voltaram a valorizar com uma clareza que talvez só a pandemia fosse capaz de provocar. Há uma geração que fala de saúde mental com uma naturalidade que seus pais nunca tiveram,
que nomeia emoções com vocabulário que avós sequer possuíam, que questiona padrões de relacionamento herdados sem se perguntar se faziam sentido. A mudança não é linear e não é rápida, mas ela existe e começa, como sempre começa, no individual, na decisão de uma pessoa de ligar em vez de curtir, de aparecer em vez de reagir com emoji, de dizer o que sente em vez de esperar que o outro adivinhe, de escolher, num mundo que oferece infinitas distrações, estar presente, de verdade, sem tela, sem curadoria, sem performance. Porque no fim, o que nos torna humanos não é a velocidade com que processamos informações, nem a quantidade de conexões que acumulamos. É a capacidade de olhar para outro ser humano e reconhecer nele algo de nós mesmos. A mesma fragilidade, a mesma fome de sentido, o mesmo medo de não ser suficiente. E escolher ficar, mesmo assim, especialmente por isso. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima. Olha, eu sei que às vezes a gente assiste ao vídeo e acaba esquecendo o conteúdo depois. Por isso, eu resumi os pontos principais e estratégias extras em um e-book exclusivo. Ele está aparecendo aqui na tela agora, através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, baixar e levar esse guia com você para ler onde quiser. É o seu próximo passo.